É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Progressismo em Desenvolvimento, o canal que tem como tema principal política, tá? Geopolítica, geoeconomia e economia, tá? Lembrando que são sempre passando uma visão minha, pessoal, tá? E expondo para vocês aí da melhor forma. Então, galera. Pessoal, lembrando que também minha divergência é simplesmente no campo político, tá? E pretendo não fazer nenhum tipo de agressão pessoal a ninguém, tá? Porém, no campo político, a gente pode conversar, tá? Pessoal, hoje eu vou estar comentando o que está realmente por detrás de tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país. É muito complicado, porque quando você começa a pesquisar, a se inteirar do assunto, você vai ver que acontecem diversos fatores que combinam em influenciar a política, a geopolítica da mundial. A globalização, né, a interação dos países de economia um com o outro, tornaram-se cada vez mais complicado a relação, tá, econômica. E há diversos interesses por certos grupos econômicos, tá, que chama-se elite econômica, tá, que tem como principal objetivo se manter na hegemonia econômica, tá? Então, realmente existem inteligências, contra-inteligências, tá? Queda de regimes econômicos, influências políticas, isso tudo é uma realidade que existe, pessoal. Então, assim, determinados acontecimentos influenciam a sociedade, né, entre si a um certo caminho, tá, pessoal? Então, assim, os países que têm economia, que se mantêm na hegemonia econômica, não querem perder essa hegemonia, então eles acabam fazendo de artifícios para se manter no poder, tá? Então é muito complicado. Os países em desenvolvimento sofrem muito com isso, porque além de interferência econômica e política, tem toda uma manipulação social, que é feita através de quê? Através de infiltrações políticas num determinado grupo econômico e usam de artifícios sociais para manipular uma economia em desenvolvimento. Então, assim, foi feita na Argentina, com o governo Macri. O neoliberalismo ou liberalismo, o conceito filosófico, né, dessa linha de economia, você pode ir em Adam Smith. Não quero saber quem inventou, galera. Vai procurar lá, saber liberalismo, capitalismo, socialismo. Isso tudo são conceitos que vêm para, uma ideologia, de certo modo, combater um outro sistema que está implementado. Então, assim, todos esses sistemas, socialismo, comunismo, socialismo, capitalismo, liberalismo, tudo isso, mercantilismo, tudo isso é inventado pela sociedade, mas depois de um certo tempo ele fica defasado. Então vem um outro modelo. Todos esses modelos, na minha opinião, eles ficam ultrapassados e se ficar demasiado, acaba complicando. Todos eles. Muito socialismo também não se completa, tanto com o capitalismo também, o extremo também não é o ideal. Então a gente tem que encontrar uma balança, um equilíbrio. Mas é complicado, né? Porém, nós estamos aqui no Brasil sofrendo diversas influências, pessoal. É pesada a história, é complicado. É porque existem as conspirações e as teorias das conspirações. Porém, as conspirações existem, tá? E são reais. Tá? E são reais. A prova do que nós estamos vivendo aqui no Brasil. De 6 anos para cá, pode notar o que aconteceu aqui no Brasil. Vou colocar aqui para vocês as matérias da época e vou mostrar para vocês o porquê está acontecendo isso aqui no Brasil, tá? De 6 anos para cá, foram perdidos direitos previdenciários, direitos trabalhistas, teto de gastos com contas públicas. Gente, isso não existe, teto de gasto. Não existe em país nenhum. É mentira isso, não tem. Se você pegar a lista dos países mais desenvolvidos, vão ver que são os países que mais devem publicamente. Mas assim, tem que se fazer investimento. Tá, galera? Não pode parar o investimento, senão você não evolui como sociedade. Entendeu, pessoal? Então, assim, essa questão de querer impor teto de gasto como ajuste fiscal é mentira. É usado como artifício dos países mais ricos para querer frear o crescimento dos países mais pobres. Pessoal, vamos se aterrar nisso, galera. É complicado, galera. Vamos pesquisar.
Pessoal, o neoliberalismo ou o liberalismo, depois vem o neoliberalismo, né, como sucessor do liberalismo, ele foi idealizado para combater o mercantilismo ou o Estado Estado estatal, tá? As empresas sendo só como estatal, mas aí vem a Revolução Industrial, que o Estado era detentor das economias, então assim, o povo depois de certo tempo quis se libertar, e foi pensado o liberalismo. Porém, o liberalismo ele tem um problema quando se trata em economia de desenvolvimento. Por que tem um problema? Porque ele é implementado na economia de desenvolvimento onde não tem a industrialização. Então, antes de você industrializar, você acaba ficando desindustrializado, entendeu? Por quê? Porque você acaba com a base da economia industrial, tá? Você não chegou a ser industrializado e aí você vai declinar. Por quê? Porque você forma uma base toda de informalidade que acaba não gerando essa industrialização, tá? Então é complicado, pessoal, é complicado, e isso foi e pode ser usado, tá, como artifício para ser usado para destruir a economia de desenvolvimento, tá? Dependendo do interesse de cada país desenvolvido, tá? No caso, na minha opinião, e você pode pesquisar, o Brasil, depois que encontrou o pré-sal, ele começou a ser espionado, tá? Pode procurar essa informação aí. E é complicado. Foi implementado um modelo filosófico para cá, tá? Usado artifícios que é até complicado de falar, mas tem certas peças que pessoas, tá? Não vou falar nome porque é complicado, mas que passam por um sistema de estudo internacional, e mais específico nos Estados Unidos, onde essas pessoas elas acabam inseridas num contexto de fraternidade, de compromisso com tipos de grupo. Então, essas pessoas elas são usadas em determinado momento, galera. E é muito complicado. Pesquisa o que eu estou falando. Galera, o Brasil está sob um golpe econômico, político e financeiro. Aí vai falar sobre quem? Sobre a elite financeira da União Europeia e os Estados Unidos. Pesquisem depois sobre esse assunto, galera. É complicado. Pessoal, por que eu vou falar isso para você? O Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial, tá? E com a descoberta do pré-sal, poderia se tornar, se não a primeira, mas uma das lideranças econômicas do mundo. Então, assim, o Brasil foi realmente espionado em 2010, tá? E foi implementado aqui um plano para declinar nossa economia. E, infelizmente, deu certo. Vamos algumas notícias da época. Vamos reagir aí. Valeu, galera? Calma aí. Hoje, o fato de o Brasil ter superado o Reino Unido e passado a ocupar o posto de 6ª maior economia do mundo. A informação está no estudo do Centro de Pesquisa para a Economia e Negócios da Inglaterra. Para Mantega, o Brasil vai continuar com um ritmo de crescimento maior do que outros países e destacou que hoje o Brasil é respeitado e cobiçado. Segundo o ministro, a tendência é que o Brasil se mantenha entre as maiores economias do mundo nos próximos anos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou hoje o fato de o Brasil ter superado o Reino Unido e passado a ocupar o posto de 6ª maior economia do mundo. A informação está no estudo do Centro de Pesquisa para a Economia e Negócios da Inglaterra. Para Mantega, o Brasil vai continuar com um ritmo de crescimento maior do que outros países e destacou que hoje o Brasil é respeitado e cobiçado. Segundo o ministro, a tendência é que o Brasil se mantenha entre as maiores economias do mundo nos próximos anos. Pessoal, vamos assistir um outro exemplo aqui de matérias da época, tá? Pela primeira vez na história, o Brasil tem dinheiro suficiente em caixa para pagar a dívida externa. E olha que se liquidar a conta ainda sobram 4 bilhões de dólares de troco. O mundo quer os produtos brasileiros. Soja, minério, frango, aviões. Com as exportações em alta, mais dinheiro entra e todo mundo ganha. Isso é mais produção, isso é mais exportação, isso é mais importação, isso é mais emprego, é mais oportunidade
é mais salário. O Brasil está mais rico. O resultado é fruto da forte entrada de dólares no país na última década. Dinheiro que vem das exportações, recordes sucessivos de investimentos estrangeiros e até dos turistas. Com isso, o Brasil guardou dinheiro suficiente para pagar a temida dívida externa. Os números de janeiro ainda não foram fechados, mas a expectativa é de que o saldo fique positivo em 4 bilhões de dólares. Assim, o país passa de devedor a credor e poderia, se fosse vantagem, pagar a dívida externa à vista. Eu nunca vi o Brasil numa posição tão boa. O Brasil já teve uma das maiores dívidas externas do planeta. Durante a ditadura militar, o governo decidiu financiar a industrialização com empréstimos. O Banco Central americano triplicou as taxas de juros. 2 fortes altas no preço do petróleo também contribuíram para o cenário desastroso. A dívida passou de 50% do PIB, soma de toda a riqueza produzida no país. Endividado, o Brasil suspendeu os pagamentos em 1983, 87 e 89. Em 94, o país começou a equilibrar as contas. E agora, esse sufoco parece ter ficado para trás. Esta mudança de devedor para credor, com quase 200 bilhões de dólares na carteira, portanto, numa situação bastante confortável, que nos permite impor respeito ao longo de uma crise de crédito. Banco Central. Em 2003, o país tinha pouco mais de 16 bilhões de dólares em caixa. Neste ano, ultrapassamos os 180 bilhões de dólares, fora o dinheiro que o governo tem investido no exterior. Hoje, pela primeira vez na história, o Banco Central anunciou que o Brasil tem dinheiro em caixa para quitar todas as dívidas do país no exterior. Governo e empresas brasileiras devem juntos 197 bilhões e 700 milhões de dólares. O Brasil poderia pagar tudo e ainda sobrariam 4 bilhões de dólares. Ficou para trás o fantasma da dívida externa, que assombrou o país nas décadas de 80 e 90. No Palácio do Planalto, o presidente Lula comemorou a notícia. No Rio, o ministro da Fazenda disse que em breve o Brasil deve receber a classificação de Investment Grade, ou grau de investimento, uma espécie de sinalização aos investidores de que o país é seguro para aplicar dinheiro. Esse dado nos aproxima mais do Investment Grade, porque um dos elementos que são analisados pelas empresas de rating é a situação externa do país. Nós continuaremos aumentando as nossas reservas de modo a alcançar os patamares dos nossos colegas emergentes. Pessoal, comentando essa introdução, o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo, tá? E isso foi antes da descoberta do pré-sal. Com a descoberta do pré-sal, teria a possibilidade de chegar a números impressionantes, como a primeira ou a segunda economia, tá? E todo o potencial de energia. Então, galera, foi muito complicado. Por quê? Porque isso acabou atraindo o interesse, a cobiça dessa elite financeira. Então, de lá para cá, foi iniciado um plano, tá? Para estar declinando a economia nacional, que no caso é nossa, tá, galera? Pessoal, por que eu falo isso? Vocês notaram que de 2016 para cá somente aconteceu coisas para destruir a economia, somente aconteceram coisas para a perda da soberania nacional. Galera, é complicado isso, tá, pessoal? É lógico que a gente não pode aqui falar nomes, tá? Mas que tem um certo interesse em destruir, em entregar o país, isso está claro. Por quê? Não existe nenhum precedente no mundo. Se você for lá, chegar lá num país desenvolvido e querer comprar uma hidrelétrica, não vão te vender, entendeu? Isso não existe. Então, assim, galera, é complicado, tá? Mas aí, para entender como nós chegamos até esse tal governo, vou colocar alguns vídeos aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Não. Você entregar estatais estratégicas, né, como a
de geração e transmissão de energia a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Vão ser eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você ter felicidade ou para ele ter dinheiro? Agora, você pode sim buscar privatizar muita coisa no Brasil para empresas 100% nacionais, sem problema nenhum. Tem hidrelétricas americanas que tomam conta é o exército. Se você falar isso aqui, vai ser um caos. Agora, se não fosse as Forças Armadas, o governo militar, teríamos esse parque energético que nós temos no Brasil? Por que criticar os militares, então? No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. Okay? E, em parte ali, os governos militares fizeram isso aí. Entre mais de 20 hidrelétricas no Brasil. E agora o pessoal ainda critica os militares e quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar quick de manhã e danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, me criticando de estatizante. É a mesma coisa você, vamos estatizar? Vamos entregar? Então venda a sua casa e alugue-a. Venda o teu carro e alugue teu carro. Não é assim que funciona. Qual país do mundo entrega a sua energia para os outros países? Vai comprar uma hidrelétrica na China. Você pode levar lá um navio de dólares. Não vão vender para você. E agora, mais ainda, já está se avançando cada vez mais, vender terras agricultáveis para estrangeiros. Quem vai comprar? Basicamente, a China. Pergunta para os liberaizinhos, né? Por que a China revogou a lei do filho único, já tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Virão para cá, nessas terras, sem CLT, tá? Sem a lei do trabalho na escravidão que expropria o imóvel do desgraçado, do coitado do produtor rural. Eles vão tomar conta da nossa agricultura. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará na mão dos estrangeiros, com toda certeza chineses. O chinês vai descobrir o que você vai comer, com a sua liberalidade, com a sua historinha para boi dormir, de vamos privatizar tudo. Tem estatais que não pode nem ser privatizadas, tem que ser extintas, que não vão dar lucro nunca. Algumas outras você pode até partir para a privatização, para, a princípio, capital brasileiro. Pessoal, vocês estão entendendo o que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro tinha esses tipos de declaração antes da eleição, tá? Embora eu não concorde com quase nada que ele fala, ou falasse na época também, mas com esse tipo de posicionamento aí que ele tinha com relação ao nacionalismo, eu concordava com ele, correto? Nessa questão de não privatização, de não entrega dos bens nacionais, tá? Isso era um fator que contou muito na época da eleição. Por quê? Porque ninguém quer ver essa Petrobras privatizada. Só que de lá para cá mudou tudo, velho. Mudou toda a questão ideológica. O Paulo Guedes, ele vem da escola. Galera, é preocupante essa questão do Paulo Guedes, pessoal. É preocupante porque ele é ministro da Economia, num super ministério, tá? Na verdade, que é a integração de diversos ministérios. Pessoal, claramente, os interesses não são nacionais. Por quê? Porque é só você pegar, pensar, retroceder o tempo de lá para cá, o que foi feito no país com relação ao nacionalismo, a entrega dos bens nacionais. Não precisa ser muito, pessoal, não precisa fazer pesquisa, é só fazer uma pesquisa básica que você vai ver. Só que esse tipo de declaração que o presidente deu é controverso com o atual momento. Vamos pensar, pessoal, o que está acontecendo. É muito complicado, galera. Essa é uma posição muito complicada. Pesquisa sobre isso, privatizações, caos econômico, caos social, perda de direitos trabalhistas, perda de direitos previdenciários. Galera, a Previdência, o Brasil tem um defeito, ao mesmo tempo pode ser uma solução. Por quê? Nós somos um país, teoricamente, né, novo com relação a período histórico de democracia, de organização social, tá? Então o Brasil tem uma lacuna enorme pela frente. Só que isso é bom, porque nós podemos começar de uma maneira mais
tranquila que os outros. Porque, por exemplo, industrialização. Se você pensar no plano de desenvolvimento, que tipo de empresa, de indústria vai ser gerada? Então você já tem diversos modelos na cabeça, você pode extrair um melhor, fazer uma junção de tudo. Certamente, não é só a empresa digital, porque haverá de ter uma junção entre a empresa digital, tá, e empresa real, de pessoas físicas trabalhando. Então, vamos ter que juntar aplicativo com pessoas. Então, porque você tem que empregar pessoas também. Então, assim, é uma saída. Tem que pensar nesse tipo de coisa. Que tipo de emprego vamos gerar para aliar a tecnologia às pessoas? Tá, pessoal? Então, assim, o Brasil pode pensar dessa forma. Socialmente falando, tem uma lacuna muito grande também. Só que como nós temos uma lacuna, o que pode ser preenchido é uma junção de todos os modelos que estão aí já falidos e tem que se criar um novo modelo. Pessoal, isso é uma carta na manga que nós temos. Por quê? Porque só parar para pensar, idealizar um plano de desenvolvimento, tá, pessoal? Muitos criticam a China, mas a China, galera, fez uma ideia, uma escolha, traçou um plano de desenvolvimento e alcançou. É lógico que vai chegar um momento que vai ficar defasado. O contexto e o problema é conseguir fazer a mediação, tá? Todo plano, se você colocar aqui um plano de capitalismo, vai chegar a hora de ficar defasado, um plano de socialismo vai ficar defasado. Então, nós temos que sempre encontrar um equilíbrio. O equilíbrio quem encontra é a própria sociedade, mas é lógico, nós temos que ter pessoas pensando antes disso acontecer, de chegar ao colapso, tá? Galera, é muito importante o que está acontecendo, pessoal. Estudem, pesquisem para ficar antenado. Pessoal, percebam que essa eleição desse ano vai ser muito perigosa, galera. Pode chegar a embate na rua. Pessoal, é complicado e isso é planejado e premeditado, galera. Tem um grupo de pessoas que já planejou isso lá atrás e é complicado, pessoal. Pesquisem que é complicado. Pessoal, vou colocar aqui um pronunciamento do Dr. Enéas. Ele, para quem não conhece, de repente esse vídeo alcançar uma nova geração. Enéas Carneiro era candidato a presidente desde a década de 80 para 90, até os anos 2000 também. Então, assim, já falava da privatização, do que iria acontecer. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos
do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos, os originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Juring. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Doutor Enéas, no terceiro Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, realizado no Rio de Janeiro, coordenado pela Escola Superior de Guerra, o doutor Liu Liping, representante da China, mestre em Segurança Nacional pelo Departamento de Política da Universidade de Maryland, Estados Unidos, afirmou que eles, chineses, não estão dispostos a privatizar áreas vitais para a população, tais como energia, água, telecomunicações, ferrovias, matérias-primas, etc., porque são elementos formadores da infraestrutura. No Brasil, o governo pensa o contrário, quer fazer justamente o oposto, privatizar tudo. Quem está certo, doutor Enéas? Por quê?
Professor Coimbra, sem dúvida, quem está certo é o chinês. São 400 mil, em torno disso, estatais na China. Em torno disso. 14 estatais de todos os portes. 14 mil não põe nem a mão, são essas. Nem a mão, nem se discute. Quem está certo são eles. E por quê? É claro, o senhor me perguntou, mas é óbvia a pergunta. Por que quem está certo? Porque a privatização de qualquer uma dessas estatais que se relaciona a conceitos estratégicos, quer dizer, vamos definir o que eles dizem que nós não definimos, que os que defendem, que são contrários à privatização não definem, vamos definir então. Vejamos, os minérios, o subsolo são um componente estratégico, por quê? Porque eles são material não renovável, eles acabam, como acabou o Amapá da Serra do Navio, que foi todo transmigrado e para o exterior está nos Estados Unidos, compõe a reserva estratégica dos Estados Unidos. É mentira! É sorte dessa afirmação de que tem que ser privatizado. Você conversa fiada. Vai privatizar, como fizeram com a Embraer, por exemplo, que era uma indústria nacional, onde o modelo era nosso, era autóctone, quer dizer, era fabricação de aviões com tecnologia própria e não com esses pacotes que nos chegam trazendo as condições próprias dos países onde eles foram criados. Então, veja, o que é privatizar, por exemplo, telecomunicações, é entregar para eles um sistema vital de controle. O que é privatizar a Petrobras? É tirar de nós uma estatal poderosíssima, que deveria ser, isso, ser ampliada para ser uma empresa de energia e não só de prospecção e de tratamento de petróleo, nada disso. Então a privatização, como ela está sendo feita, não é como ela está sendo feita. Dessas estatais, ela não tem que ser feita. É um crime contra a nação. Quem está certo é o chinês, professor. Pessoal, vamos para mais um exemplo aí dos noticiários da época, tá, galera? Sobre a economia brasileira. Vamos assistir aí. E o 6º lugar do Brasil no ranking do PIB é um assunto que daqui a pouco o Toledo vai comentar para a gente. Um estudo feito na Inglaterra aponta que o Brasil já tem o 6º maior PIB do mundo. A economia do país deve fechar o ano maior do que a do Reino Unido. Veja com o correspondente Franz Vasek. A notícia ganhou destaque na imprensa britânica. Jornais disseram que o país, antes conhecido pelas vitórias no futebol e pelas favelas, se tornou uma das locomotivas da economia global. O aumento da classe média e as grandes exportações de recursos naturais foram apontados como motivo para esse crescimento. A partir daquilo que nós semeamos, da solidez da economia brasileira, nós poderemos continuar trilhando o caminho de um crescimento maior do que a média dos países europeus. O Brasil pode avançar muito mais, quer dizer, para isso tem que começar a focar, parar de focar no ano em curso, né, parar de olhar qual que vai ser o PIB em 2012 ou 2011 e começar a olhar como crescer a taxas mais altas, que é o que os chineses fazem. Em 2005, o Brasil estava em 10º lugar entre as economias do mundo, atrás de 5 países europeus. Neste ano, deve passar para o 6º lugar. A China, a Índia e a Rússia também avançaram. E a tendência deve seguir para 2020, quando os 4 BRIC devem ficar à frente até mesmo da Alemanha. A histórica rivalidade entre ingleses e franceses também entrou no noticiário. O tabloide britânico Daily Mail usou o bom humor e disse que o único consolo para o país é que ele vai ficar à frente da França. A crise econômica iniciada em 2008 foi apontada como causa para a queda das economias europeias. E os economistas não veem muitas chances de uma solução para ela nos próximos anos. É isso aí, pessoal. Comentando esse fechamento aí, tá? Galera, se antenem sobre o que aconteceu de 2010 para cá com a nossa economia, com a nossa política. Pessoal, é coisa muito séria. Depois da eleição da Dilma e da reeleição dela para o 2º mandato, houve diversas influências estrangeiras aqui dentro do nosso país com a intenção de arruinar o nosso crescimento econômico e social, tá, galera? Então foi implantado diversos dispositivos se utilizando, sim, de erros que foram cometidos pelo governo do PT. Algumas pessoas se corromperam, sim, e foram usadas como manobra para disseminar na população brasileira o ódio, a descrença política, a descrença social, jogando a imagem dos principais bens brasileiros contra a opinião pública. Isso tudo foi orquestrado, pessoal. Foi orquestrado, foi planejado
e está em pleno vigor. Está acontecendo, está funcionando, tendo vista o cenário que nós estamos hoje. Caos econômico, caos político, está para ter um embate social na rua devido às eleições. Foi armada a população. Pessoal, é complicado. Estude sobre isso, pessoal. Passe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que se interessar pelo assunto. Pessoal, pesquisem sobre a questão da elite financeira, o porquê que é feito alguns determinados assuntos com relação à economia em países em desenvolvimento, né, os chamados países de terceiro mundo. A elite financeira não deixa esses países crescerem de fato, tá? Sempre manipulando economicamente, socialmente, tá? Então, galera, pesquisem sobre isso. O vídeo vai ter diversos vídeos pela frente aí falando sobre esse tema, que inclui especificamente a energia, tá? Petróleo, gás, todas essas guerras que têm acontecido aí é devido petróleo e energia, tá? A invasão do Iraque foi devido a Petrobras ter encontrado lá no Iraque uma reserva de petróleo, uma reserva de petróleo também tão grande também, como o pré-sal também foi descoberto aqui. Logo depois que descobriu o pré-sal, houve interferência, houve espionagem aqui no Brasil. Galera, é muito preocupante isso que está acontecendo, pessoal. Repassa essa informação para frente aí, pesquisem para ver se é verdade, tá? Se informem sobre o que está sendo dito aqui. E até a próxima aí, galera. Lembrando aquele esquema, pessoal. Pesquisem sempre. E tamo junto. Valeu, obrigado aí. Tamo junto.